transposons. Até agora, vimos como os genes são transmitidos, onde se localizam e como funcionam. Mas nossa próxima grande descoberta revelou uma nova surpresa sobre o que os genes podem fazer. E veio de uma fonte surpreendente. Conheça Barbara McClintock, uma mulher que se tornou uma das cientistas mais proeminentes do século XX. Para saber mais sobre McClintock, conversei com David Kirk, professor de biologia da Universidade de Washington, em St. Louis, no Missouri. Há muitas coisas que eu gostaria de perguntar, mas vamos começar com Barbara McClintock. Uma cientista fabulosa. É mesmo? Uma das melhores do mundo. Ela enfrentou muitos desafios, não é? Ah, com certeza. Em parte por ela ser brilhante demais em seu meio e também ter uma mente muito rápida. Ela sempre foi membro da academia, mas nunca lhe ofereceram um cargo acadêmico. Primeiro porque ela era uma mulher. E segundo porque, como ela era muito mais brilhante do que qualquer um de seus colegas homens, muitas pessoas a temiam. Temiam sua inteligência. Em 1942, desencantada com a estagnação de sua carreira em genética, uma área dominada por homens, McClintock foi trabalhar no laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York. Foi então que ela fez história. Trabalhando sozinha, ela decidiu estudar a genética do milho. Ela apresentava um interesse especial pelo mecanismo genético responsável pelo desenho singular dos grãos coloridos. Enquanto os estudava, McClintock começou a notar uma correlação entre a cor de um grão e a quebra que ocorria em um de seus cromossomos. As cores dos grãos correspondiam ao local onde se dava a quebra do cromossomo. Uma quebra no cromossomo ocorria, ela disse, quando um gene randomicamente saltava ou era transposto de um cromossomo para outro. Quando isso acontecia, se interrompia a atividade dos outros genes responsáveis pela produção do pigmento do grão. Naquela época, todo mundo pensava que os cromossomos e genes eram coisas muito estáveis, que apenas eram transmitidos de geração a geração. Ela descobriu que certos genes que estava tentando localizar nos cromossomos estavam em posições diferentes, em ocasiões diferentes. Em um pé de milho, ele estava em uma posição nos cromossomos. Em outro pé de milho, estava em uma outra posição diferente. Em uma terceira planta, ele podia estar em uma terceira posição. Como podia ser? Um único gene em lugares diferentes e plantas diferentes? Ela teve a percepção de que estes genes estavam saltando, indo de um lugar para outro, e isso foi uma coisa sem precedentes na época. Ela foi a primeira pessoa a ver o tipo de detalhe que está presente em cada cromossomo. Literalmente a primeira pessoa. Comparando a estrutura do cromossomo que havia visto em uma parte da planta com a aparência do grão de onde vinha a planta e a própria planta crescendo, ela começou a fazer essa associação contínua entre a estrutura cromossômica e o comportamento e desenvolvimento da planta. Então, ela pôde observar um cromossomo e prever a estrutura da planta quando adulta e depois plantar o grão de onde vinham os cromossomos. Ela também conseguia olhar para um único grão, ver os genes, ver os cromossomos. Ela observava os cromossomos e via a planta inteira. Ela era incrível. A descoberta dos transposons, ou elementos de transposição, causou muita evolução e revolução. Algumas mutações genéticas causadas por estes elementos estão ligadas ao câncer e outras doenças, mas eles também podem ser um mecanismo que leva os genes a se modificarem em resposta a mudanças no meio ambiente, estimulando a evolução das espécies. Hoje, sabemos que existem elementos de transposição nos genes de todos os seres vivos, desde as algas até os seres humanos. Um colega meu do pós-doutorado, que se chama Steve Miller, veio até aqui especificamente para tentar achar um transposon que pudesse fazer o que os de Barbara McClintock faziam no milho. Ele encontrou um, cujos saltos ele conseguia controlar. A transposição ocorria tão bem quando ele observava que ele lhe deu o nome de seu herói do basquete, Michael Jordan. Então, nós temos uma foto do Jordan enterrando uma alga Volvox no laboratório. É, o sonho de todo jogador de basquete, não é? Jogar Isso. com algas. Apesar de Barbara McClintock nunca ter conquistado a fama de Michael Jordan, ela teve sua notoriedade ao apresentar seus achados em 1951 em um congresso do laboratório Cold Spring Harbor.
Seu trabalho foi ignorado e rejeitado. A experiência foi tão amarga que ela nunca mais apresentou outra palestra ali, apesar de continuar trabalhando no laboratório até sua morte em 1992, aos 89 anos. Mas ela viveu bastante para ser reconhecida. 30 anos após sua descoberta pioneira, McClintock recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1983. O DNA